Olá, esse é o M3BS Talks, direto do evento Governança Corporativa e a Sustentabilidade do Ecossistema de Saúde Suplementar, promovido pela Comissão de Governança e Integridade da OAB de São Paulo e patrocinado pela Alquer Gestora de Saúde, que tem também o apoio institucional do M3BS Advogados. Eu vou conversar agora com o Lucas Miglioli, que é sócio do M3BS Advogados e coordenador do GT de Governança na Saúde, da Comissão de Governança e Integridade da OAB São Paulo. Lucas, eu queria que você contasse a importância de trazer o tema governança para quando a gente analisa todos os desafios da saúde suplementar. A gente sabe que o setor passa por um momento bastante complexo e o evento ele tem muito esse propósito de mostrar como a governança pode ajudar a encontrar as complexas respostas para os complexos problemas que temos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Olha, a governança, assim, falar dos benefícios da governança de modo geral é muito interessante, principalmente quando a gente fala de saúde suplementar, né? Eu acho que, principalmente pelo que a gente discutiu aqui hoje no evento, dois pontos muito abordados foram comunicação e gestão, né? A saúde suplementar é um setor que envolve muitos atores, né? Os hospitais, as operadoras de plano de saúde, os médicos e outros prestadores de serviço, inclusive os advogados, e esse ambiente todo se relaciona de uma forma muito complexa, né? E é um setor muito marcado pela assimetria de informação, né? Uma falha de mercado que torna muito difícil o alinhamento dos interesses dentro do segmento. Então, a governança corporativa vem contribuir também para esse alinhamento da comunicação, né? É um setor que produz muitos dados, né? E o grande desafio da saúde, o Paulo Rebelo da ANS falou muito isso com relação à quantidade de dados disponíveis pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O grande desafio é transformar esses dados em informação, né? Os dados que a ANS tem, os dados que a operadora tem, os dados que os hospitais têm e os dados que os escritórios de advocacia têm também, né? Os escritórios, quando fazem a gestão de carteiras de processo ou discussões regulatórias, vão armazenando um volume muito importante de dados e esses dados precisam ser transformados em informação e convertidos a favor do sistema. Então, o gerenciamento destas informações, né, transformando os dados em informação, esse gerenciamento da comunicação é um braço muito importante da governança, lidar com esta circulação de informação, que é um dos pilares da governança, que é justamente a transparência. Outro ponto muito relevante quando a gente fala de saúde suplementar, que aliás foi o que levou a ANS a editar a Resolução Normativa 443 lá em 2019, agora convertida em 2023 para 518, foi a constatação de que mais de 119 empresas, né, entre 2012 e 2018, sucumbiram à má gestão, ou seja, a precariedade da gestão dessas empresas acabou levando elas à liquidação. Isso é muito ruim para o sistema, né? Quando a gente pensa em operadora de plano de saúde, a operadora, afinal de contas, né, é uma caixa d'água, como o pessoal usa no mercado, a Vera Valente da Fena Saúde fala muito isso, que irriga todo o sistema. Ela faz a gestão financeira. E quando essa empresa não tem uma saúde financeira adequada, ela acaba sendo liquidada, ela tem alguma dificuldade financeira e isso compromete toda a cadeia que depende dela, todos os prestadores, os fornecedores. Então a governança, além da parte de comunicação, na parte de dados, de informação, ela vai muito na parte de gestão. Aliás, essa norma da ANS é uma norma nova, assim, né, que pela primeira vez a ANS, de alguma forma, foi buscar lá dentro da operadora a gestão dela, foi tentar ampliar de alguma forma, o amadurecimento do segmento, né? Isso é muito interessante quando você olha numa régua regulatória de longo prazo. Então, a tendência, na verdade, hoje a gente tem um abalizamento, ou seja, as regras impostas pela ANS quando se trata de governança corporativa são regras, de certa forma, simples. Aliás, a grande maioria das empresas maiores, mais estruturadas, já tem essas regras aplicadas, né? O grande desafio é fazer com que essas regras também sejam palatáveis e respeitáveis, né? Ou cumpríveis, se é que existe, pelas empresas de menor porte, né? Então, a ideia do regulador nesse momento foi justamente trazer à tona a importância desse tema e, a partir daí, a régua regulatória avançar por uma ampliação dos critérios, uma ampliação dos rigores
quando se trata de governança corporativa. Agora, o último ponto aqui que eu queria falar de governança corporativa dentro desse ambiente é a questão da responsabilização dos atores dentro desse contexto. Cada um precisa ter exata compreensão de tudo aquilo que as suas ações impactam dentro do ecossistema, né? O fato é que nós precisamos entender exatamente isso, né? Quando a operadora cobre um procedimento, por exemplo, ela está buscando esses recursos de um sistema mutualista. Ou seja, todo mundo está colaborando para fazer a criação desse fundo e esse fundo está fazendo os pagamentos. Então é importante que as pessoas, os usuários, tenham consciência também de que o uso desses recursos, de alguma forma, afeta todo o ambiente, né? Então, quando as pessoas falam, pô, eu vou duplicar um recibo de consulta, por exemplo, ela está fazendo com que a operadora pague mais do que aquilo que ela mensurou nos cálculos que ela fez para chegar no valor da mensalidade do plano, né? E é interessante também que as pessoas não percebem isso como uma deficiência ou como uma fraude, por exemplo. Elas entendem como um benefício para elas, que é justo dentro do fato de que elas estão, afinal, pagando o plano. Exatamente. Aliás, isso é um ponto que eu ouço muito. Pô, eu paguei minha vida inteira e nunca usou. Que bom que você não usou, porque quando você precisa usar um plano de saúde é porque você está com algum problema de saúde. Porque lá não é uma poupança que você vai fazendo e depois vai lá e resgata. O critério, o sistema é completamente diferente. Então é importante que o sistema amadureça também para trazer esta consciência de que os atos praticados por cada um desses atores dentro do ecossistema influenciam em todo o ecossistema. E você tocou num ponto importante, inclusive na sua fala durante o evento, que é a questão da comunicação. A gente sabe que hoje a gente tem um beneficiário que não entende o contrato que assina, tem uma leitura de que a saúde suplementar, na média, é um SUS melhorado e que espera tudo e absolutamente tudo, como você citou. O que você enxerga de gargalos da comunicação desde o primeiro contato do beneficiário com uma possibilidade de aquisição de um plano de saúde até o dia a dia? Assim, onde isso poderia ser melhorado e como a governança pode olhar para poder melhorar essa comunicação e formar um beneficiário mais consciente? Esse é um ponto interessante. Aí eu volto naquela questão das pessoas não acharem, né, que dividir um recibo é uma coisa ruim, uma coisa fraudulenta. Isso por si só já demonstra a falta de conhecimento de como funciona o sistema. Então eu acho que isso é uma falha mesmo de demonstrar como o sistema funciona. Eu acho que esse gargalo ele está lá no processo de venda. Então é muito importante que quem está comercializando lá na ponta também tenha o conhecimento, né, que não é só vender. Você tem uma responsabilidade de informar também quem está lá na ponta vendendo. Isso atrai a responsabilidade de fazer uma venda boa. E a venda boa interessa diretamente também às operadoras, não só os beneficiários que têm uma compreensão mais adequada daquilo que está adquirindo, mas a própria operadora que tem a certeza de que aquela pessoa que está comercializando o produto delas, né, o corretor, ele tem um conhecimento sobre aquilo que está sendo comercializado e tem a transparência e a veracidade das informações que estão sendo passadas. Isso é muito importante, porque eu acho que há aí também uma dificuldade de compreensão ou de alinhamento de expectativa daquilo que está se adquirindo, né? Especialmente quando a gente fala de carência, de tipos de atendimento logo no começo da vigência do contrato. Então, eu acho que é difícil falar em gargalos, né, específicos, mas eu acho que toda a linha de relacionamento, toda a jornada do cliente, ou a jornada de relacionamento desses stakeholders da saúde privada, sempre tem um ponto de atenção e um ponto de melhoria na comunicação. E uma coisa que eu falo, Nubia, não existe nós e eles. É tudo o mesmo ambiente, é um ambiente só, né? Porque somente quem está na linha de frente do contencioso, a gente vê muita discussão, né? Um apontando o dedo para o outro como se fossem realmente duas partes completamente desconectadas. E o sistema é justamente o contrário disso, né? O sistema mutualista, ele traz todo mundo para dentro do mesmo ecossistema, né? É por isso que a gente usa essa palavra ecossistema, onde cada ação
individual impacta o resultado na coletividade. Bom, Lucas, então eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, abrir para você fazer suas considerações finais e parabenizar pelo excelente evento que aconteceu. Olha, eu agradeço a sua participação, a participação de quem nos acompanhou. Quero agradecer ao OAB por ter aberto esse espaço aqui para a gente trazer essa discussão que a gente tem com frequência, né, dentro dos ambientes da saúde privada, né, nos congressos, nos encontros. Trazer isso para dentro da OAB é muito importante, porque o advogado é um ator importantíssimo dentro desse ecossistema. Ele está presente em todos os segmentos, todos os elos dessa cadeia tem a participação do advogado. Então, o advogado precisa estar a par dessas discussões, precisa participar e atuar dessas discussões. E eu quero deixar também um agradecimento especial para a presidente da nossa Comissão de Governança e Integridade, doutora Lígia Maura, que nos cedeu essa oportunidade de desenvolver esse projeto aqui com vocês. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada. Eu conversei com o Lucas Melioli, que é sócio do M3BS Advogados e coordenador do GT de Governança em Saúde do Comitê de Governança e Integridade da OAB São Paulo, aqui direto do evento que discutiu o papel da governança corporativa e a relação com a sustentabilidade do ecossistema de saúde suplementar. Um evento patrocinado pela Alquer Gestora de Saúde com o apoio institucional do M3BS Advogados. Obrigada.